meu nome é Amanda Castro e esse é o programa Livres em Cristo da Igreja Batista Ministério Livres em Cristo. No programa de hoje, o pastor Saulo Oliveira estará ministrando uma palavra sobre como vencer as tempestades da vida. Essas tempestades elas são problemas, adversidades, algumas situações que muitas vezes não sabemos como resolvê-las. Como continuar confiando em Deus, mesmo estando em meio a uma tempestade? Olá, eu sou o pastor Saulo Oliveira e quero convidar você para participar conosco do lançamento do nosso primeiro CD, Ruja o Leão da Tribo de Judá, dia 13 de maio, às 19 horas, na Igreja Batista Ministério Livres em Cristo. Espero por você. Sacrifício lá da cruz, agora sei não foi em vão, agora sei não foi em vão, agora sei não foi em vão. Olá, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler junto comigo o texto de Marcos, no capítulo 4, verso 35. E a palavra de Deus diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Por acaso vocês ainda não têm fé? Os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse texto bíblico nós podemos aprender lições preciosas da palavra de Deus. A primeira delas é que as tempestades são inesperadas. Elas vêm de súbito e tiram a paz, elas fazem com que nós fiquemos abalados e muitas vezes até com medo do que há de acontecer. É uma demissão inesperada, é um problema familiar, é um rompimento em um relacionamento, problemas que fazem com que nós fiquemos sem ação, sem saber o que fazer. Quando olhamos para o texto que acabamos de ler, podemos perceber que os discípulos estavam atravessando aquele que nós conhecemos como Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, um lago com 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. No meio dessa travessia, eles enfrentaram uma tempestade de ventos. É importante perceber que não foi uma tempestade de chuva, não foram águas caindo do céu e inundando o barco, não. Foram ventos fortes. Esse lago ele é cercado por montanhas chamadas Montanhas de Golã. E no extremo norte de Israel, nós podemos observar geograficamente o Monte Hermon. De lá, os ventos descem com muita velocidade e passam pelo espelho d'água, fazendo com que tempestades aconteçam inesperadamente. Os discípulos conheciam aquele lugar como a palma da mão deles. Eles sabiam exatamente como lidar com situações como aquelas. Não foi a primeira vez que eles enfrentaram tempestades. Afinal de contas, eles eram pescadores e aquele era o território deles. Naquele lugar eles tinham conforto, mas, assim como aconteceu com eles, às vezes acontecem conosco. Assim como eles enfrentaram tempestade e ficaram sem ação, às vezes acontece conosco. Perceba, talvez a tempestade que você está enfrentando na sua vida seja muito parecida com algo que você já enfrentou antes. Mas nesse momento, a tempestade te pegou de surpresa, você não imaginava que ela iria te atingir.
Você não estava esperando o mover das águas, o balançar do barco da tua vida, da forma que você está sofrendo, da forma que você está vivendo esse momento. Os discípulos enfrentaram isso, mas é importante observarmos o seguinte: quando nós enfrentamos tempestades, porque estamos desobedecendo uma ordem de Deus, nós até entendemos, nós dizemos, não, eu estou passando por isso porque eu estou sendo desobediente ao Senhor. O problema maior é quando enfrentamos tempestades fazendo a vontade de Deus. Podemos observar que Jesus diz no versículo 35, passemos para o outro lado. Eles estavam indo em direção à vontade de Deus, obedecendo uma ordem de Jesus. Com isso nós aprendemos uma lição. As tempestades não foram feitas só para os que não creem. Elas não foram criadas apenas para o ímpio, não. O cristão, o crente também enfrenta momentos de tempestade. Veja o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 9, verso 2. Todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador, e o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Portanto, podemos observar que essas situações, circunstâncias adversas, elas existem para todos. Podemos ver também Jesus falando aos discípulos, em Mateus capítulo 5, verso 45, na parte B, o seguinte: porque ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. As tempestades existem para todos. Por que então, se Deus está no controle, se é Ele quem nos deu a direção, enfrentamos tempestades? Temos que observar as 3 perguntas que foram feitas nesse texto. A primeira, dos discípulos para Jesus. E ela foi a seguinte: Mestre, tu não te importa que morramos? Eles estavam preocupados porque Jesus parecia alheio à situação que eles estavam enfrentando. A impressão que dava é que Jesus não estava se importando com o problema que eles estavam vivendo. O barco estava para naufragar, a morte era iminente, mas Jesus estava dormindo na polpa do barco. Eles então chamam o mestre e fazem essa pergunta para ele. Jesus se levanta sem dar uma única palavra para os discípulos. Se direciona até a proa do barco e de lá ele dá uma ordem ao vento e ao mar. Ele diz: aquiete-se, acalme-se. E um vento se aquietou e o mar se acalmou e fez-se grande bonança. Então ele se volta e olha para os discípulos e agora ele faz uma pergunta aos discípulos: por que vocês têm tanto medo? Por acaso vocês não têm fé? Muitas vezes, no meio da tempestade da nossa vida, a nossa fé fica abalada. E o pior momento para nós deixarmos o medo tomar conta do nosso ser é no meio da tempestade. Quando o medo domina nosso ser, nós perdemos o controle, perdemos o raciocínio, não conseguimos resolver problemas que, em outra situação, no momento em que o medo não estivesse possuindo você, você resolveria de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. Perceba, algumas vezes isso aconteceu na sua vida. Mas quando permitimos que o medo inunde o nosso ser, nós expelimos a fé. Um dos maiores inimigos da fé é o medo. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos acreditar que em meio a qualquer circunstância Ele estará conosco. Jesus estava ali no barco com os discípulos. E como é que podemos lidar com uma situação semelhante a essa? Tendo Jesus no barco e percebendo que a tempestade está tomando conta do nosso ser, tomando conta do barco da nossa vida, sem que Jesus faça nada. Mas quando Jesus se levantou e deu a ordem, o texto bíblico diz que eles ficaram assustados, apavorados. Nós podemos tirar uma outra lição desse texto. Com Jesus, grandes tempestades são oportunidades para termos a nossa fé edificada. Eu posso dizer para você até mais. A tempestade é a semente da vitória. Não há uma vitória, não há uma conquista que não venha depois de uma tempestade.
Todas as conquistas e vitórias que nós tivemos em nossa vida vieram depois que enfrentamos tribulações, tempestades terríveis. E eu digo para você hoje, não será diferente na sua vida, se a tua esperança, se a tua confiança estiver em Deus. Depois de Jesus realizar o milagre, Jesus volta para o lugar onde ele estava e a terceira pergunta surge: quem é este que até o vento e o mar obedece? E eu digo para você hoje, esse é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que, enquanto estava com os discípulos, ainda não havia morrido na cruz do Calvário e eles ainda não tinham visto ele ressurreto. Mas você e eu sabemos a história até o final. Nós sabemos que um dia ele morreu naquela cruz, mas a cruz não foi o suficiente para deter o nosso Salvador. A tempestade na alma do mestre não foi o suficiente para detê-lo, porque mesmo em meio à maior tempestade da história dele, lá no Getsêmani, ele ora ao Pai e diz: não seja feito como eu quero, mas conforme a tua vontade, Pai. E assim Deus fez. E a palavra de Deus diz que aprove a Deus moê-lo e enfermá-lo pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. E o castigo que pode trazer a paz para a sua vida estava sobre ele. Para que isso aconteça, é necessário que você se aproxime dele e diga: Senhor, toma o controle da minha vida. Porque mesmo quando parece que Deus está alheio à nossa tempestade, o leme da história não saiu da mão do mestre. Você pode não ter o controle da situação da sua vida hoje, e a tempestade pode estar tomando conta do barco da tua vida, mas se Jesus estiver na tua história, se Jesus for o responsável pela tua vida, tenha certeza de uma coisa: Ele nunca perderá o controle. Ele é o Criador dos céus e da terra. Quando olhamos para Isaías, o profeta escreve dizendo o seguinte: quem foi que mediu os céus a palmo? Quem tomou os montes em balança de precisão? Podemos observar que isso é algo grandioso. Esse é o nosso Deus, é o nosso mestre. Isso mostra para nós e nos dá mais uma lição dentro desse texto, quando observamos a grandeza do nosso Deus. Que o mar, por maior que seja, e quando olhamos para o mar não conseguimos dimensioná-lo, mas por maior que a tempestade da sua vida seja, por mais difícil que seja esse momento que você está enfrentando, tenha certeza de uma coisa: ninguém é maior do que o Deus que nós servimos. Nada tem mais poder do que o nosso Senhor. Por isso eu convido você hoje a entregar sua vida a Ele. Eu convido você hoje a orar ao Senhor e colocar sua esperança novamente nas mãos dEle. Talvez, por conta da tribulação, você tenha se enfraquecido, desanimado, se afastado da casa do Senhor. Talvez por conta das tempestades, você já não tem mais esperança de uma resolução na sua família, de que o problema seja resolvido, de que o relacionamento seja restaurado, de que o matrimônio seja retomado com alegria, com paz. Talvez por conta das tempestades a esperança já se dissipou de que uma porta de emprego pode se abrir e que o milagre pode acontecer na sua vida, de que a cura pode chegar, de que a bênção do Senhor que você tem tanto pedido pode acontecer na tua vida. Mas eu quero dizer para você, Deus não perdeu o controle da tua vida em nenhum momento. Ele tem todo o domínio. Basta você dizer para Ele: Senhor, toma de volta o controle da minha vida. Basta você orar e se arrepender, se quebrantar. A palavra de Deus diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e o espírito contrito o Senhor não desprezará. Então, eu quero convidar você nesse momento, para que possamos orar ao Senhor. E eu quero entregar nas mãos dEle o seu problema, a sua dificuldade, essa tempestade que tem te assolado, porque eu tenho certeza de que assim como Ele se levantou e disse aos discípulos: por que vocês não têm fé? Por acaso vocês não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Hoje Ele está dizendo para você: por que você está com tanto medo? Por acaso você não tem fé? Por acaso você não entende que eu estou no controle da tua vida? E eu creio que assim como Jesus se direcionou à proa do barco e deu ordem ao vento e ao mar,
para que a tempestade cessasse. E o mar e o vento o obedeceram, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Assim também acontecerá na história da tua vida. Assim também acontecerá na história da tua vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós oramos a Ti nesse momento e entregamos em Tuas mãos a vida desse Teu filho, dessa Tua filha que está passando por essa tempestade tão terrível, Deus. Senhor, talvez ele já não saiba mais o que fazer no meio dessa tempestade. Talvez ele já não tenha mais, ou ela já não tenha mais o controle da situação. Mas nós temos a certeza de que o Senhor tem o controle de tudo. Tu és Deus e não há outro além de Ti. Tu criastes os céus, a terra e tudo que neles há. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, alcança, toca nesse momento a vida do Teu filho, da Tua filha que está diante desse dispositivo, diante desse computador, Pai amado, e que ele seja tocado, que ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo e receba força, receba, Deus amado, o entendimento de que a tempestade é um processo que o Senhor tem para nos levar à vitória, para nos ensinar, e em nome de Jesus, que haja transformação na vida de cada um dos seus filhos e filhas. É assim que nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e eu convido você, a próxima semana, toda quarta-feira, nós estaremos postando outros vídeos com palavra da parte de Deus para a tua vida. E eu tenho certeza que será bênção para você, para a sua família. E eu convido você, se você ainda não é inscrito nesse canal, a você se inscrever, clicando no botão de inscrição. E não se esqueça de apertar ali também aquele sininho para que você seja notificado todas as vezes que uma mensagem chegar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua história, que essa tempestade que você está enfrentando receba a direção e a ordem de Deus hoje. E eu creio no nome de Jesus que a alegria virá, que a bonança virá, e aqueles que vivem ao seu redor, aqueles que andam com você, dirão, esse verdadeiramente é Deus na vida dele. Que Deus te abençoe e até mais. Aleluia! Celebra o Senhor com palmas nessa noite. Jesus está aqui nesse lugar. Assim não foi.